Queridos, mais uma vez vamos ouvir a palavra do Senhor que Deus tem para nós nesta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 32. Jeremias, livro do profeta, está no Antigo Testamento. Profeta esse que, no momento em que o povo de Israel estava sendo levado cativo, preso, entre os e pelos babilônios, ele que foi, além de estar cativo junto com o povo, estava sendo dominado pelos babilônios, ele também estava preso. Havia sido decretada a prisão dele, porque ele estava já profetizando que isto haveria de acontecer com Israel. E as autoridades não aceitaram, não quiseram ouvi-lo, dar ouvidos a ele e mandaram prendê-lo. Quando veio este domínio dos babilônios sobre o povo de Israel. O capítulo 32, verso 6 nos diz assim, vamos ler a partir do verso 1, sendo que não é muito comprido até onde nós queremos ministrar nesta noite. Palavra que veio a Jeremias, versículo 1, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias. Só um instante, eu vou ler, quero ler numa tradução diferente. Só um minuto. Jeremias 32. Ok. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o ano 18 de Nabucodonosor. Ora, cercava então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, se achava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Estava preso, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: porque profetizas, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os olhos dele. E ele levará para a Babilônia a Zedequias, que ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. Esta era a palavra profética de Deus, palavra profética de Jeremias, que Deus havia dado ao povo, e ele estava falando ao rei.
Verso 5, e ele levará para a Babilônia Zedequias, que ali estará até que eu o visite, diz o Senhor, e ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis, disse, pois, Jeremias. Presta atenção agora. Veio a mim a palavra do Senhor. Olha só, a palavra do Senhor nos dias em que o povo de Israel estavam cativos pelos babilônios. A palavra do Senhor veio quando Jeremias havia estado preso pelo rei, porque não aceitava a profecia, a mensagem de Jeremias. Agora Jeremias está tendo uma experiência com Deus, em um dos momentos mais críticos da sua vida, da história do povo de Israel. No momento onde Jeremias não podia mudar as circunstâncias à sua volta, por mais que ele quisesse. Assim como eu e você estamos vivendo momentos tão ímpar, tão difíceis na nossa história, e por mais que queiramos, nós não conseguimos com as nossas forças, a não ser continuarmos fazendo o que Jeremias fez. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, eis que Hanamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, ou seja, o primo dele, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. Olha isso. A ti compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, Hanamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e teu é o direito de resgate. Compra-o para ti. Então, olha isso. Então eu entendi que isto era a palavra do Senhor. Ou seja, o verso 6 está dizendo que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, o que é que Deus disse? Sequência, verso 7, que o primo dele viria oferecer a ele um campo, oferecia para ele comprar um campo, porque ele tinha o direito de resgate. Aqui estão falando de questões jurídicas da época. Jeremias tinha direito a esse terreno, a esse campo, porque era um campo que vinha da família. E ele tinha o direito, por ser da família, o direito de resgate e também a responsabilidade de, ao comprar esse terreno, de cuidar, de manter, para que ele pudesse seguir adiante pelos próximos descendentes que haveriam de usá-lo. E é interessante que, se você parar para pensar, o momento em que Jeremias está vivendo, a circunstância que ele está vivendo, à sua volta, aos olhos de algumas pessoas poderia dizer, não é tempo de comprar nada, não é tempo de investir nada, em nada, não é hora de fazer planos, não é hora de sonhar com nada. Sabe, irmãos, há muitas vozes hoje ao nosso redor declarando isso. Os economistas estão dizendo isso. Mas nós não nos baseamos, nós não caminhamos pelo que as vozes humanas dizem a nós. Nós andamos
nós nos posicionamos por fé sobre aquilo que a voz de Deus nos fala. Você está entendendo? Jeremias começa no verso 6, ele começa dizendo, está dito aqui, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, Deus disse para ele, o teu primo vai chegar para vender um terreno a você, compra esse campo, porque você tem o direito de resgate, a ti compete comprá-lo. Verso 8, então veio o primo, segundo a palavra do Senhor, ou seja, estava se cumprindo a palavra do Senhor, lá no pátio onde Jeremias estava preso. Compra o meu campo, o primo dizia a ele, que está em Anatote, que está em Anatote. E o tema da mensagem dessa noite, eu sei que vai ficar guardado no teu coração. O tema é um segredo chamado Anatote. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito na língua original hebraica. E a palavra Anatote, eu fui pesquisar. A palavra Anatote, ela tem um significado muito sugestivo para nós nessa noite. Anatote significa resposta de oração. O que significa Anatote? Resposta de oração. O primo chega a ele e diz, compra o meu campo que está em resposta de oração. Em Anatote. Na terra de Benjamim. Porque teu é o direito de herança e teu é o resgate. Compra-o para ti. Então, disse Jeremias, então eu entendi que isto era a palavra do Senhor. Verso 9, comprei, pois, de Hanamel, filho de meu tio, o campo que está em resposta de oração. Anatote. Por isso o tema dessa mensagem nessa noite eu quis chamar de um segredo em Anatote. O segredo que está em Anatote. O segredo que está na resposta da oração. E pesei-lhe o dinheiro 17 siclos de prata. Foi pago à vista. Por enquanto, vamos até aqui. Depois nós vamos seguir lendo os próximos versículos. Amados, é importante entendermos que esse campo chamado Anatote era o pior investimento que alguém na época de Jeremias poderia fazer. Por quê, pastor? Porque eles estavam cativos entre os babilônios. Eles estavam presos. E sabe quantos anos duraria o cativeiro babilônico? 70 anos. Ou seja, Jeremias estaria comprando um campo que ele iria, se conseguisse, usufruir depois de 70 anos. Todos nós sabemos que fica muito claro pela sequência do texto que Jeremias comprou esse campo, Anatote, porque era direito dele e ele tinha que ter a responsabilidade de manter esse terreno para a próxima geração. Por isso eu queria te dizer nessa noite que é tempo de nós investirmos amanhã. É tempo de investirmos hoje no dia de amanhã. Para muitos, Anatote não significava nada, mas para Jeremias, sim. Compra. E ele obedece a Deus. Agora, olha um detalhe.
Jeremias não saiu comprando, não saiu procurando coisas para gastar o dinheiro dele num momento difícil. Jeremias não saiu desenfreadamente, irresponsavelmente, comprando qualquer coisa, investindo seu dinheiro. Não. Jeremias não estava ali sonhando somente, sentindo uma vontadinha de comprar um campo, de investir o dinheiro dele. Não. A Bíblia disse que Jeremias ouviu a palavra do Senhor, dizendo para ele investir, dizendo para ele comprar algo que outros usariam amanhã, nem ele mesmo usaria. E o que eu queria falar nessa noite com você é que nós podemos sonhar os sonhos de Deus. Nós podemos hoje, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, investir os nossos recursos, a nossa vida, e eu estou dizendo isso com fé, pensando no amanhã. Mas se isso for algo que você ouvir Deus falando para você fazer. E como eu já disse sugestivamente, a palavra anatote significa resposta de oração. Jeremias, ele comprou um terreno e foi resposta de oração. Eu não acredito em coincidências. Eu não acredito. Eu acredito que Deus estava nesse negócio. Foi isso que o texto que nós lemos acabou de nos dizer. Sabe, irmãos, quando Deus nos fala para fazer alguma coisa, nós precisamos nos esforçarmos. Nós precisamos focar naquilo que Deus nos manda fazer. Quando Deus liberar uma promessa, liberar uma palavra sobre a tua vida, creia na palavra de Deus mais do que nas circunstâncias. Nós começamos o ano, não sei quantos se lembram, que nós começamos o ano ouvindo Deus declarando palavras, promessas sobre o ano de 2020, que seria um ano de grandezas, um ano de novidade, um ano de abundância, bem lembrado. Seria assim o ano. Foi uma palavra que brotou do coração de Deus para a sua vida. E eu quero te dizer que o ano de 2020, ele está acontecendo hoje. Nós estamos no meio do ano de 2020. Nós estamos no meio do ano da abundância, no ano das coisas grandiosas de Deus. Nós estamos no meio do ano das novidades de Deus para a nossa vida. Mas as circunstâncias à nossa volta, assim como na vida de Jeremias, não contribuem aos olhos humanos para que isso venha a acontecer na nossa vida. Creia na palavra do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que Deus falou ao seu coração, que vai acontecer, que Ele vai fazer, eu quero te dizer, isso vai acontecer e ninguém pode mudar. A pandemia não pode mudar os planos de Deus. O vírus Covid não pode mudar os planos de Deus. Será que eu posso ouvir um amém? Grite bem alto aí na sua casa para chegar aqui onde eu estou. Glória a Deus. Se Deus deu a você uma palavra, você vai prosperar. Se Deus disse que você vai prosperar, foi a palavra dele, você vai prosperar por essa palavra. Vale a pena investir, irmãos. Eu quero te dizer, ao contrário do que muitas vozes estão dizendo, eu quero dizer que esse é um tempo de investir. Investir. Estou falando de investimento. Jeremias estava investindo em pleno momento, em plena crise. Mas para isso acontecer, nós devemos
estar atentos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Que atrai o nosso coração, que atrai a nossa vida para a oração. Sabe, Deus quer que você e eu sejamos atraídos por Ele para a oração. Assim disse Deus, foi o que Jeremias falou. E falou Deus comigo, dizendo assim. Jeremias estava ouvindo a voz dele, estava buscando saber a vontade de Deus, estava tomando decisões, ouvindo e obedecendo aquilo que Deus estava falando com ele. Havia uma comunicação de Jeremias com Deus, de Deus com Jeremias. Agora, quando nós procuramos obedecer a palavra de Deus, a direção de Deus, através daquilo que Ele nos fala, através do poder da oração, nós devemos pagar um preço por esse investimento através da oração. Não é fácil orar, não é fácil buscar a Deus. Eu estava num culto na Igreja Batista do Calvário e um garotinho, filho de um casal lá da igreja, eu ouvi ele reclamando para a mãe que ele não aguentava mais usar a máscara. Eu não aguento mais usar essa máscara, mãe. Eu olhei para ele e falei, eu também não. Mas eu quero perguntar para você, quanto tem sido a intensidade da sua oração para que esse vírus vá embora logo e você pare de usar máscara? Tem orado bastante? Aí ficou me olhando assim. E eu disse para ele, se nós não orarmos, não vai embora. Nós temos que orar, vamos orar mais, eu falei para ele. Vamos orar mais. Nós temos que clamar a Deus. Sabe, não existe OMS que possa mudar essa história, não existe Bolsonaro, não existe cloroquina, não existe criolina, não existe nada nessa vida que possa matar esse vírus, a não ser o poder de Deus sobre este vírus, através da oração. Sabia disso? Quando Deus nos dá uma palavra, ainda que as circunstâncias digam ao contrário, meu irmão, se agarre a essa palavra, pague o preço, invista nessa palavra de Deus com oração, que Deus irá respondê-las. Em nome de Jesus eu creio assim. Por que você parou de sonhar? Um vírus fez você parar de sonhar. Quem foi que mandou você parar de sonhar? Volte a sonhar a partir de hoje. Comece a sonhar, mesmo em tempo de dificuldades. Pastor, eu estava para abrir o meu negócio e a pandemia veio e bloqueou tudo. A minha pergunta para você é, você ouviu Deus mandar você abrir o seu negócio? Sim. Se você ouviu, então não pare. Você abra o seu negócio, porque Deus vai respaldar você. Não tenha medo. Pastor, eu abri o meu negócio antes da pandemia, entrou a pandemia e agora eu estou desesperado. Você ouviu Deus falar para você abrir? Ouvi. Deus mandou? Mandou. Então você vai confiar no Senhor, porque Ele não vai deixar faltar nada para você. Eu declaro sobre a tua vida que você vai ser um dos empresários desta nação, desta cidade, que vai sobreviver, vai conquistar mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao caos, porque a palavra do Senhor chegou ao teu coração. Sabe, irmãos, eu estou desafiando você nessa noite a sonhar com fé, pela fé. Eu estou desafiando a fé no seu coração, no nosso coração. Essa noite eu tive um sonho de Deus. Um sonho? Não foi um sonho de Deus. Foi um sonho. E eu estou buscando saber se é de Deus. Mas eu tive um sonho essa noite.
E nesse sonho, eu era um empreendedor. Eu era um empreendedor. Eu estava comprando algo para o meu empreendimento. Agora, é Deus que está falando para mim? Eu não sei, eu acho que não ainda. Porque eu preciso buscar isso em oração. Mas se Deus falar, ninguém pode impedir. Não há crise, não há momento, não há diferença do câmbio, não, nada. Se Deus falou, eu posso, porque Deus vai à minha frente. Os sonhos que tenham nascidos na vontade de Deus são aqueles que nascem através de Anatote, resposta de oração. São aqueles que você vai buscar em oração. São aqueles que você vai cozinhá-los ali em oração. Querer ter a certeza, a convicção de que Deus falou. Obrigado. Porque, irmãos, investir em tempos como esses que nós estamos, no ponto de vista natural de uma pessoa, não vai acontecer. Só pode acontecer isso pela fé, no ponto de vista espiritual. No versículo 8 do capítulo 32 e no 9, nós vemos ali que o direito, como eu já havia dito, o direito do terreno de Anatote era de Jeremias, pertencia a Jeremias. Direito ele tinha de resgate e a responsabilidade, olha só, porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra-o para ti. Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Deus mandou ele comprar. E ele comprou um terreno que ninguém queria, que ninguém se pudesse comprar, ou se Jeremias não obedecesse ou não quisesse comprar, ninguém compraria provavelmente. Sabe por quê? Porque quem queria comprar um terreno para poder usufruir dele ou construir alguma coisa nele depois de 70 anos? Mas Jeremias ouviu a voz de Deus, por isso ele comprou. Para que esse terreno não caísse em mãos erradas, para que ele pudesse continuar abençoando a sua família. Quando Deus nos dá algo, nós temos que investir com responsabilidade, por direito, porque Deus nos deu, e com responsabilidade. Por exemplo, você que é casado, você que está me ouvindo agora, você que tem uma família, vou te dar um exemplo, por exemplo, do nosso casamento. Você tem o direito, no seu casamento você tem o direito em Cristo, né? Por esse casamento. Mas você tem o dever por um casamento, para o seu casamento ser um casamento feliz. Você tem o dever, você tem que trabalhar para que isso aconteça. Você recebe, mas você tem que pagar o preço para que isso aconteça. Assim está na vida dos nossos filhos, assim em relação aos nossos negócios, aos nossos empreendimentos. Você que é um empresário precisa saber que Deus muitas vezes colocou e coloca nas nossas mãos algo que você precisa com responsabilidade administrar isso tão bem que isso vai servir para alguém 70 anos depois. É tão bonito quando nós conhecemos histórias de grandes empresários, de grandes homens de negócios, de homens que nem mesmo foram empreendedores, foram empregados de grandes companhias,
apenas homens simples com uma família, mas que cuidaram desta família e por muitos anos depois, esta família continua intacta, em pé, pelo investimento que os seus ancestrais fizeram nas questões morais, no exemplo, no modelo, na vida de fé, no cuidado com o nome, para que o seu nome não ficasse um nome sujo na praça, um nome honrado, que os filhos mais tarde tenham honra de dizer: eu sou parte desta família. Empresários que receberam negócios e que hoje precisam cuidar de tal forma que esse negócio gere mais tarde para os seus filhos, como muitos empresários. Eu fico feliz de saber quantas empresas que têm muitos anos de vida, e os pais com muita dificuldade mantiveram esses negócios. E também sei de muitas empresas que os filhos depois não souberam cuidar, dar o devido valor e acabaram perdendo. Você que é um empresário, um empreendedor, você que vai ser um empreendedor esse ano, você que nem sabe que vai ser, mas vai ser. Você entenda que o que Deus pode dar para você hoje, talvez nem seja para você usar, usufruir com abundância agora, mas amanhã, pensando amanhã. Sabe, querido irmão, o que Deus colocou na sua vida como um ministério, como um chamado, você que é um líder hoje, que paga um preço, que recebeu esse chamado, essa incumbência de Deus, num momento difícil da sua história, da história de muitas pessoas. Você precisa entender que você precisa ser tão cuidadoso, precisa ser tão obediente ao chamado que Deus tem dado a você, porque Ele está pensando em algo lá na frente. O verso 10 e 12, o verso 10 ao 12, acompanha a partir do 9. Jeremias disse assim, a partir do versículo 9: Comprei, pois, de Hanamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Olha só, assinei a escritura e a selei, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra que continha os termos e as condições, tanto a que estava selada, como a cópia que estava aberta, e as dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Hanamel, meu primo, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Banique na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as dentro de um vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Assim disse o Senhor. Sabe o que significa? Jeremias estava entendendo que aquele terreno, aquele campo, não era para agora. Ele estava confiando em Deus, ele estava fazendo tudo direitinho, ele estava com responsabilidade, deixando tudo documentado, porque ele sabia que amanhã, depois de ele ter guardado em vasos, que era assim que os documentos eram guardados naquela época. Tanto é que nós sabemos de muitas partes da Bíblia Sagrada que foram descobertas, por isso nós temos elas hoje, porque foram guardadas, escondidas em recipientes, que depois de várias escavações foram descobertas. Ele sabia que esses documentos precisavam chegar até lá, 70 anos depois e muito mais.
Ele não somente comprou, mas ele chamou as testemunhas. Ele tornou aquilo ali público. Mostrou para as pessoas, olha, eu comprei isso porque Deus mandou eu comprar. Para que todos pudessem saber. Sabe o que significa isso? Significa, queridos irmãos, que nós devemos nos comprometer com os nossos alvos, com os nossos projetos. Não somente orar, mas lutar por aquilo que você sonha, lutar por aquilo que eu busco. Não adianta nada nós orar pelo meu casamento, orar pela conversão dos meus familiares, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, ou pela conversão de um ente querido, mas eu não estar disposto a me comprometer com o que eu busco em oração. Jeremias estava disposto a se comprometer. Tornou público, fez documentado, guardou isso para a posteridade. Invista em resposta de oração. Anatote. Invista, mesmo que o retorno venha a longo prazo. Qualquer coisa que você for investir, seja num negócio, seja no seu casamento, seja na sua família, seja em você mesmo, seja no ministério, seja numa cidade, invista debaixo de oração, para você ouvir a resposta de Deus para você. Guardou em vasos algo que duraria, algo que perduraria por muitos anos. Isso é pagar um preço pela oração, por Anatote, por esse terreno aqui. Eu acho que você já entendeu nessa noite que Deus está nos chamando para confiar nele. O versículo de número 15 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Uma terra que hoje não é nada. Anatote não era nada. Ninguém quis investir nela se pudesse. Mas Jeremias pagou ali à vista. Jeremias entendeu porque ouviu Deus falando e ele obedeceu. Ele poderia ter falado, não, Senhor, eu não estou interessado nesse negócio não, nesse investimento. Mas ele investiu, ele consultou a Deus, Deus disse, vai em frente. E ele foi, dependendo de Deus, pela fé. Sabe, irmãos, é muito importante que aquilo que nós falamos esteja em consonância com aquilo que Deus fala comigo através da oração, que eu ouço através da minha oração. Tem um ditado popular, muito usado, né, no nosso linguajar diário, que muitas vezes nós construímos com uma mão e derrubamos com a outra. Tem pessoas que constroem com uma mão e que destroem com outra. Nós não podemos agir assim. Nós temos que, construir de acordo com aquilo que Deus está nos falando para fazer. Hoje, o que é que você está dizendo sobre o seu futuro? O que você está falando sobre o seu futuro? Quais as declarações? O que eu quero te dizer é, não construa com uma mão e destrua com a outra. Você agora começa a ouvir Deus falar. Deus disse o que é para você fazer. Olha, pode investir. Mas você começa a dizer, não, mas não vai dar certo. Não, mas eu não vou conseguir. Não, porque eu percebi que as coisas ficaram difíceis. Ora, a tua palavra precisa ser a mesma, a sua declaração precisa ser a mesma
está ligada com aquilo que você ouviu Deus falar com você, as promessas de Deus. Feche os ouvidos para aquilo que a Rede Globo está falando, para o que as pessoas ao seu redor estão dizendo, os colegas de trabalho estão falando, enchendo seus ouvidos, e ouça o que Deus está falando. Você tem que se preocupar com o que Deus está falando. Ah, pastor, mas Deus não pode usar uma pessoa para falar? Pode. Deus pode falar, usar quem Ele quiser. Há um relato na Bíblia que Deus usou até mesmo uma jumenta para falar. Deus, Ele usa e fala como Ele quer, mas nós precisamos e podemos buscar também a confirmação com Ele. Ele vai falar ao nosso coração. Isaías capítulo 43. Quem lembra desses versículos? Quero ler para você trazer a sua memória. Olha só. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha, se Deus está dizendo para nós não nos lembrarmos das coisas que para trás ficam, e nem considerar as coisas antigas, olha o que ele está falando no verso 19. Eis que farei uma coisa nova. Eu farei. É futuro. Deus está dizendo, olhe para frente, olhe para o futuro. Sabe, Deus vai estar lá no futuro, Ele não vai te deixar. Eu farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, diz o Senhor. Os animais do campo me servirão, os dragões, os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Glória a Deus. A partir de hoje, irmãos, passe a orar. Passe a orar. Passe a buscar mais. Hoje à tarde nós tivemos uma transmissão com os ministros da igreja de adoração. E eu dizia a eles sobre essa necessidade nesse tempo deles se achegarem a Deus. Ouvimos uma palavra tremenda de Deus para nós sobre o cuidado que nós temos que ter e temor a Deus, porque os dias são maus e está muito próximo a vinda do Senhor, e nós temos que ser encontrados alertas, vigilantes, preparados para o grande encontro com o Senhor. E eu dizia a eles, depois desta palavra, a importância de nós nos achegarmos a Deus através da palavra, da oração, para ouvirmos a voz de Deus. É tempo de nós ouvirmos a Deus. Administre a sua vida. Você precisa encontrar tempo para falar com Deus. Achamos tempo para tudo na nossa vida. Até para não fazer nada, nós achamos tempo. Achamos tempo para dormir, achamos tempo para não fazer nada, achamos tempo para brincar, achamos tempo para lazer, mesmo em pandemia. Mas nós não achamos tempo para orar. Não achamos tempo para ouvir Deus falar conosco. Não achamos tempo para adorar ao Senhor. Porque o nosso dia é pouco tempo? Não. Não podemos de maneira alguma falar e agir assim. Não vamos à igreja porque não temos tempo. Não vamos à live porque não temos tempo. E assim muitas vezes nós vamos de desculpas a desculpas. É tempo de mudança da nossa vida. Jesus está às portas. Passe a partir de hoje a orar todos os dias. Nós temos uma live, uma sala de oração.
que tem acontecido aos sábados, às 21 horas. Glória a Deus. Participe dessa live, próximo sábado. Venha orar por você. Venha orar pela igreja, venha orar pela cidade, venha orar pelo Brasil, venha orar pelas pessoas que necessitam, que carecem. Queria deixar essa palavra, irmãos, nessa noite ao seu coração. Tudo que você e eu tivermos que fazer, nós precisamos buscar a Deus. Tem tantas pessoas hoje consultando horóscopo, consultando os astros, consultando a cartomancia, consultando a feitiçaria, consultando os prognósticos. Segundo a palavra de Deus, todos esses que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Há muitas pessoas que estão buscando nessas coisas. E você e eu, nós temos o Deus que está acima de todas essas coisas. Que Ele está com o caminho aberto. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu que nos separava, ali o limite que nos separava de Deus, foi rasgado de cima até nós. E nos permitiu entrar na presença do Senhor. Por que nós não vamos buscar ao Senhor? Pare de ouvir o que os outros, que não têm temor a Deus, que não confiam em Deus, falam a você. Você precisa ouvir direto do trono de Deus. Alô? Você está aí ainda ou você já foi embora? Deixa eu ver se você está aí ainda. Só faltava essa, você ter ido embora depois de ouvir essa palavra. Ah não, você está aqui ainda. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos orar. Feche os teus olhos nesta hora. Depois nós vamos adorar ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, a Ti damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Abençoamos, Senhor, cada pessoa nesse momento, Pai, que está ouvindo esta palavra, que ouviu esta palavra. Fale ao coração, Senhor, desta pessoa. Senhor, convença cada um dos Teus filhos que, ó Deus, nós temos que buscar as coisas que são do alto, como Colossenses nos fala no capítulo 3. Buscai, pois, as coisas lá do alto. Nós temos que buscar as coisas que estão no Teu trono, Senhor. Nós não precisamos de nenhum homem ou de nenhuma mulher que foram tão bons nesse mundo que nós vivemos, mesmo os que já morreram, para nos intermediar até o Senhor. Nós não precisamos, a Tua palavra diz que nós podemos ter livre acesso ao Senhor, podemos chegar em Tua presença e selar o nosso pedido no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é que nos garante a liberdade de chegarmos em Tua presença. É através do nome de Jesus que é a assinatura, é a autorização que nós podemos entrar diante do Supremo Juiz, que é o Senhor. Pai, nós não precisamos de ninguém, somente do Senhor. Nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos o Senhor em nossos corações. Portanto, Senhor, que a Tua palavra nessa noite, sobre cada vida, não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Desperta cada um agora, Senhor. Desperta a igreja. Desperta os que estão distantes. Desperta os que estão um pouco zonzo. Os que estão um pouquinho titubeantes na sua fé. Desperta aqueles que estão enganados, pensando que estão em pé, mas estão correndo o risco de cair. Levanta agora. Levante, Senhor, agora estas vidas. Eu clamo, por favor, Senhor, socorre, para que ninguém se perca, para que no último dia, Senhor, possamos apresentar, ó Deus, pelo menos aqueles a quem o Senhor nos chamou por responsabilidade, apresentar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê a vitória agora. Profetiza um avivamento, uma renovação nas forças, na fé, sobre cada vida, cada discípulo da Igreja Batista Vida Nova, agora, Senhor.
E abençoamos aqueles que nos ouvem nessa noite, que porventura sejam de outro ministério, ó Deus, que de repente desejaram ouvir esta palavra nesta noite. Abençoa, renova, Senhor, restaura agora as forças em nome de Jesus. Declara agora toda força maligna, toda prisão agora, todo espírito que tem sugado as forças, tem sugado a energia. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre vocês agora e ordeno, solte estas vidas agora, solte cada discípulo, solte cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, no nome de Jesus. Pai, nós clamamos, venha, Senhor, venha o renovo do Senhor sobre esta igreja, em nome de Jesus. Reina em nossas vidas, Senhor. A tua palavra nos foi tão clara que o Senhor, ó Deus, fará para nós uma coisa nova. E agora sairá a luz, ó Senhor. O Senhor vai pôr um caminho no deserto e rios no ermo. Pai, nós cremos nesta palavra. Muito obrigado, Senhor. Oramos agradecidos a Ti e declaramos que esta palavra do Senhor, ela vai frutificar em nossas vidas. Esta semana será, ó Deus, uma semana onde iremos congestionar os canais celestiais, Senhor, de busca de, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, de falar contigo no nome de Jesus. Pai, graças te damos e oramos em nome de Jesus. Amém.